Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com uma decoração que foi um bolo que eu fiz para o Dia dos Pais, tá? Esse é um bolo de 20 centímetros, ele ficou com 11 de altura e o recheio dele é brigadeiro, tá? Então, vou começar aí fazendo uma pré-camada por todo o meu bolo. Qual que é a importância da pré-camada? Segurar todo o farelinho que tiver no bolo e vai arrumando algumas imperfeições, tá? Às vezes fica uma falha entre o recheio e a massa, você consegue deixar lisinho com essa pré-camada. E não corre o risco de subir algum farelo ou ficar alguma falha no seu bolo, tá? Quero que você dê bastante importância nesse momento. Essa última parte aí que você coloca de chantilly, ela tem que ser bem generosa para que a gente consiga fazer a quina, tá? Eu vejo muitas pessoas com dificuldade em fazer quina. Apesar desse bolo a gente não precisar de quina, mas eu vejo muita dificuldade em algumas pessoas por essa questão. E você tem que se atentar que tenha sobra de chantilly na ponta do seu bolo, tá? Para que você venha retirando, igual eu tô fazendo aí agora, eu venho retirando o meu excesso de chantilly, tá? Então, vem tirando o seu excesso de chantilly, passe a sua espátula na lateral, quantas vezes você achar necessário, e quando você for puxar o quinamento, você venha de fora do bolo para o centro do bolo, tá? E assim você consegue fazer a quina bem certinha. Aí também eu estou removendo o excesso de chantilly que tem no meu bolo na parte de cima. Por quê, gente? Esse bolo leva bastante chantilly na parte de cima. E todo excesso não fica tão bacana, né? E outro detalhe, gente, sempre treine fazer a sua quina. Neste caso aí, eu não precisava de quina perfeita. Mas mesmo assim, eu venho sempre treinando, sempre fazendo uma técnica ou outra, principalmente naquele bolo que a gente não precisa de quina, tá? E eu joguei um pouquinho de água, eu tô gostando muito dessa técnica. Ou você borrifa, ou você joga um pouquinho de água e depois passa a última espátula, deixa bem lisinho. Agora eu tô com o meu corante líquido, amarelo gema e o amarelo damasco, tá? Ele vai trazer uma corzinha, tá, gente? O gema é aquele bem mesmo, quase laranja, e o damasco é aquele amarelo bem vivo. E eu vou misturar um pouquinho de corante com o álcool de cereal. E a gente vai fazer a pintura, tá, gente? Parece muito corante aí, mas não foi uma quantidade exagerada. E agora a gente faz uma pintura no bolo. Muita gente me pergunta se dava para fazer, né? Porque eu sempre faço com aerógrafo. E hoje eu fiz com uma bombinha para vocês verem que tem como sim fazer o bolo com a bombinha também, tá? Você só tem que diluir o seu corante líquido em álcool de cereal, tá? Lembrando que quando você faz pintura no bolo de chantilly, você tem que fazer uma pintura, espera um tempo e depois você faz uma nova pintura. Por quê, gente? O chantilly, ele absorve um pouco desse corante, né? Um pouco dessas cores. Então, o que que você tem que fazer? Esperar ele absorver e depois faz uma nova pintura, tá? Sempre balançando de direita para esquerda para que não fique manchas, ok? Por que que não pode fazer a pintura direto, gente? Porque o corante líquido e, né, junto com o álcool, ele pode escorrer, não dá tempo do chantilly absorver, né, aquele corante e aquele álcool também evaporar e acaba escorrendo, tá? Nessa parte de cima, a gente fez uma coloração já dourada. Então, álcool de cereal com pó dourado. Gente, o pó dourado pode ser com outro tipo, gente? Pode ser com cachaça, pode ser de várias formas. Não gravou, mas na parte de baixo eu coloquei um pouquinho de pó perolado. Pode ver que ele ficou mais claro e era o objetivo mesmo, ele ficar mais claro. A garrafa, eu prendo ela no palito com bastante cola quente no bico dela ali, porque por mais que a gente lava, seca muito bem, pode escorrer alguma coisa, pode ficar alguma coisa dentro da garrafa. Então, eu coloco o palito e vedo muito, muito, muito bem
com cola quente, tá, gente? E eu recomendo que faça isso, porque já vi alguns bolos que acaba escorrendo alguma coisa de dentro da lata. Então, tome bastante cuidado, tá? E agora, com o meu chantilly branco, ele um pouco mais poroso, eu venho colocando aí na parte de cima do meu bolo. Você pode colocar com aquele excesso bem grande de espuma, que fica bonito também, mas você pode colocar assim, mais rasteirinho, que também, gente, utiliza muito chantilly. Eu vou começar a falar quanto de chantilly eu gastei no bolo. Por exemplo, esse bolo aí eu gastei 700 ml de chantilly. Então, é uma quantidade, né? Não houve desperdício, porque não houve, né? Eu não tingi o chantilly, então não houve desperdício. Para fazer esse gelo aí, vocês podem ver que ele ficou esbranquiçado, porque infelizmente ele congelou, mas logo depois ele fica, né, da cor certinha. Foi com gelatina incolor, tá? Aquela sem sabor. Você pode colocar, sim, uma essência nela, lembrando que ela tem que ser uma essência branca, né? Para não ficar tão amarelado. Ele fica um pouquinho amarelado, sim. Neste caso aí, está esbranquiçado e amarelado porque ele congelou. Mas daqui a pouquinho, ele vai tirar esse esbranquiçado e ele vai ficar mais da corzinha do gelo. E olha como ficou lindo o nosso bolo, o acabamento dele. Lembra de colocar o rótulo, né, da cerveja, o nome da cerveja virado para frente, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!